Oi, gente! Nossa, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo a este canal Verdadeira Graça. Desse que vos fala, seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Hoje, dia 30 de janeiro. O ano que estamos iniciando, né? Dia 30 de janeiro, nós estamos aqui junto, estamos nessa, estamos caminhando. Meu irmão, minha irmã de todo o Brasil, muito obrigado pelos seus comentários, muito obrigado pelos seus inscritos. Curte e compartilha. É o pedido que eu faço a vocês que estão comigo. Estamos nessa já indo para 5 anos. E a mensagem que eu tenho para nós é esta. Eu sou um pouco, aliás, eu sou realista, gosto da realidade. A mensagem, o título é essa. Este livro, a Bíblia, é um livro conhecido como o livro de Deus, mas o título da mensagem é essa: a Bíblia está na contramão de Deus. Esse é o título da mensagem. Este livro é conhecido como Bíblia Sagrada ou Escritura Sagrada, mas não existe. Dentro deste livro você não encontra nada sagrado. Quem diz sagrado é na capa. São as editoras que colocou Bíblia Sagrada, Escritura Sagrada, mas todas as vezes que os profetas, ou que o próprio Deus, o próprio Jesus dizia, ele dizia minha palavra, ele nunca dizia minha palavra sagrada. Todas as vezes que a palavra Escritura era mencionado, falava as Escrituras Sagradas, não, as Escrituras. Esse negócio de sagrado foi coisa do homem. Ele que acrescentou um pouco mais, como hoje nós vemos a missa, a Santa Missa, a Santa Ceia, a Santa... Não existe esse negócio de santo. A palavra de Deus, ela é Espírito. As minhas palavras, disse Jesus, 6:63 de João, do livro biográfico, as minhas palavras são Espírito. As palavras de Deus não são letra com tinta. E os escritos, que são conhecidos como escrito, que eles dizem que é escrito sagrado. A Bíblia é a palavra de Deus, não, ela contém escrito. Mas por que o título da mensagem é essa? A Bíblia, este livro, vai na contramão de Deus. Porque este livro foi mexido. Os escritos sagrados foram feitos lá na antiguidade. Porque podemos olhar ali, parece que do capítulo 17 de Êxodo, quando Deus diz para Moisés, Moisés, pegue tudo isto que aconteceu aqui no monte, quando Moisés ficou com os braços erguidos, enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, o povo estava vencendo. Deus mandou que aquilo fosse escrito e colocasse num rolo. Então isso é quase 1.500 anos antes de Cristo. Agora aparecem uns camaradas aí, que eu não acredito nesses camaradas, professor de hebraico, professor de grego, os originais, diz isso, não existe originais. Originais foi aqueles que foram escritos por Moisés lá na saída do Egito. Onde estão esses rolos? Isso já desapareceu. Eles viviam caminhando de um lado para o outro 40 anos pelo engrenaram no deserto. Isso veio caminhando, era invadido por seus inimigos, era levado preso, era queimado esses escritos, eles faziam outro escrito de novo. Depois de tudo feito, Roma foi lá, tirou tudo, levou para Roma e fez esse livro.
Agora, como vocês ficam dizendo originais? Ah, isso não está nos originais. Não tem mais originais. Isso é cópia de cópia de cópia de cópia de cópia. Então, por isso que este livro, que foi mexido pelo homem, foi feito pelo padre Jerônimo, eu já disse várias vezes e repito, vai nos documentários como surgiu a Bíblia, qual é a origem da Bíblia. Os documentários mostram da onde veio, quem foi que escreveu. O padre Jerônimo levou 16 anos num convento escrevendo este livro. Ele aprendeu o hebraico e depois ele escreveu em latim. E o padre João Ferreira de Almeida traduziu no ano 1686 para o português. E veio muitas traduções que estão erradas. Então, meu irmão, o que eu quero dizer com tudo isso? Esse livro está na contramão. Ele vai na contramão de Deus. Porque ele mostra as coisas boas que Deus fez. Boas coisas Deus fez. Mas ele mostra também as coisas mal que Deus fez. Há muitas coisas que você olha para este livro, você discorda, mas não é você que está discordando, é este livro que está discordando. Então não sou eu. Não adianta você falar, mas o irmão Nilson, não. Porque quando a Bíblia diz que Deus é amor, tudo bem, está correto. O apóstolo João diz que Deus não tem amor, ele é amor. Se você olhar lá no capítulo, aliás, no capítulo 4 de João, mas se você olhar numa mensagem que eu gravei, eu acredito que é uns 8, 10 dias atrás, que fala que Deus tem amor ou Deus é amor? E muita gente talvez fica em dúvida, sem entender. Ah, mas Deus é amor. Eu disse domingo numa casa em que eu estava, aí o rapaz me disse, Deus é amor, mas Deus é justiça. Eu falei, qual que é mais importante, justiça ou amor? Se colocar numa balança, qual é mais importante, a justiça de Deus ou o amor de Deus? Ele diz o amor. Eu falei, então tá, amor. Porque se a Bíblia diz 13 de Coríntios, 1 Coríntios, acho que o versículo 6, ou está no versículo 7, que o amor tudo suporta. Aí você olha ali, você vê Deus tratando aquele povo com dureza, com mão de ferro. Deus tratou mal as nações pagãs, as nações que viviam ao redor da nação de Israel. Deus tratava com dureza aquele povo. Qual era mais fácil para Deus? Destruir e matar aquele povo ou levar o seu conhecimento para converter aquelas nações? Mas Deus não queria. Então não adianta você querer falar, mas por que Deus fez isso? Porque Deus quis. Porque Deus faz o que Ele quer. Deus age da forma que Ele quer. Porque Ele é Deus e não adianta questionar, não adianta bater de frente com Ele, porque Ele é Deus. Porque Ele disse que Ele não carece de nós, Ele não precisa de nós. Lá no capítulo 17, 25 de Atos, Deus não é carente de nada. Não pensa, eu me lembro que eu ouvi isso lá pelos anos 70, quando o missionário da chamada igreja que eu congregava, ele diz, se todas as religiões fechar as portas, virar as costas para Deus, pouco importa para Deus, porque Deus não precisa de nós. Deus não carece do homem, da mulher. Deus não carece de nada, Ele é autossuficiente. Ele é Deus, todas as coisas por Ele foi feito. Ele não precisa de nada. Ele não precisa do seu dinheiro.
Ele não precisa do seu louvor, da sua adoração, dos seus cânticos, do seu ir e vir, da entrega de folheto pelas ruas. Deus não precisa de nada disso. Isso são coisas da religião. São as religiões protestantes que criaram, mas olha para o versículo 25. O versículo 25 do capítulo 17 de Atos, o que diz que Deus não carece de nada. Quando diz que Deus não carece de nada, ali está. Quando Deus criou Adão e Eva, o que Deus exigiu de Adão? Nada. Eva, o que Deus exigiu dela? Nada. Então Deus não exige nada. Então, meu irmão, se você aceita ou não aceita, este livro, ele vai na contramão. Há muitas coisas que ele vai contra o que Deus fez. Porque se você olha para as nações que estavam à volta de Israel, Deus destruiu. Parece que Josué destruiu 49 cidades e apossou, foi matando, matava tudo. Apossava dos seus bens, seus animais, tudo que era bom. E Deus aprovava. Era uma ordem, um mandato de Deus. Depois Deus também atacou o seu próprio povo. Porque se aquele povo que foi tirado do Egito, chamado povo de Deus, que Deus disse para o seu sogro Jetro, quando o seu sogro veio ao encontro de Moisés, quando Moisés saiu do Egito, ele deixou a sua mulher, sua esposa, seus 2 filhos com o seu sogro, e ele ficou no Egito até resolver a saída. Depois que ele saiu dali, veio o seu sogro com a sua mulher, sua esposa, seus 2 filhos, e entregou a Moisés. E Moisés contou a história para o seu sogro, como foi que Deus tirou aquele povo do Egito. Deus tirou aquele povo pelo seu grande amor que ele tinha para com Israel. Deus fez e mostrou para Faraó o quanto era grande o poder que ele tinha. Ele fez questão de mostrar, está no capítulo 9 de Romanos, Deus fez questão de mostrar. E ele tirou aquele povo das mãos de Faraó. Agora, este povo que ele tirou de lá, essa mesma Bíblia diz que só entrou 2 dos que saiu de 20 anos acima. Só entrou 2 na cidade, isso é, na terra prometida. Josué e Caleb. E o resto, Deus foi liquidando. Deus foi matando pelo caminho. Deus foi matando, matando. Aí eu pergunto, mas espera um pouco, não era o povo de Deus? Sim. Mas Deus não amava esse povo? Porque lá na primeira carta, aliás, não é nem na carta, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, Deus amou. O que é amor? É passado. Então Deus não estava dizendo que Deus estava amando, Deus amou a sua nação. Que ele deu agora o seu filho, seu único filho. Não foi Jesus quem disse da sua própria boca, não foi ele quem disse assim, ó, meu Pai amou tanto este mundo que me enviou. Não, isso foi quem escreveu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Mas nós olhamos que Deus foi exterminando com aquele povo. Agora eu pergunto, por quê? Porque ele quis assim. Porque ele é Deus. Não adianta nós reclamar, você discordar ou concordar, que não adianta, porque ele é Deus. Você olha para 45 de Isaías, versículo 7. Eu formo as trevas e a luz. Eu formo a guerra e trago a paz. Eu firo e eu saro. Eu dou a vida, eu tiro a vida. Eu faço bem, eu faço mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Em outras palavras, eu faço o que eu quero. Porque Ele é Deus. Deus não pode ser questionado.
porque ele é Deus. Você olha para o que ele disse para Moisés. Eu termino com isso. O que ele disse para Moisés: eu compadeço de quem eu quero compadecer, Moisés, e tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. O povo ficou revoltado com Moisés, porque o povo andava 3 dias sem água. E o povo indignado começou a ponto de querer apedrejar Moisés. Moisés falou com Deus, Deus disse para Moisés: Moisés, fala com a rocha. Vai até aquele monte, fala com a rocha, vai brotar água da rocha. Moisés chegou nervoso, enfesado, bateu com o cajado. Deus disse para Moisés: tu não entrarás na terra prometida. Você vai ver, vai contemplar. Chamou Moisés, mostrou a terra para Moisés. Moisés clamou, pediu a Deus que deixasse, que desse mais vida para ele, deixasse ele entrar, porque 40 anos Moisés andou com aquele povo. Mas Deus disse: lá você não entra. Naquela terra você não vai entrar, Moisés. E ele diz que Deus se indignou contra ele ainda. Deus não falou manso com ele, Deus indignou. Aonde está isso? Deuteronômio, no capítulo 3, versículo do 23 ao versículo 26. Deus se indignou, falou: lá você não vai entrar, você vai morrer aqui. Então, Deus compadece quem ele quer compadecer, tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Deus compadeceu de Davi. Deus não compadeceu do primeiro filho de Davi com Betseba, mas compadeceu do segundo, que foi Salomão. E aí? Aí você olha para Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Eu, Senhor, não mudo. Pronto. E ele diz que os meus caminhos não são os caminhos dos homens, nem os meus pensamentos são os pensamentos dos homens. Então não adianta. Então você olha para este livro. Este livro mostra a grandeza, a bondade, o amor, a misericórdia, o perdão de Deus. Mas também olha o que Deus fez com aquele povo. Era olho por olho e dente por dente. Está aqui dentro, talvez eu não vou mostrar mais capítulo e versículo, que talvez vai te assustar. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: esse livro é chamado Livro de Deus, mas esse livro anda na contramão de Deus. Muitas coisas eles mostram a benfeitoria de Deus, mas mostra também tudo que Deus fez. Muitas vezes no momento da sua ira, da sua revolta, teve um dia só, quando aquele povo fizeram aquele bezerro de ouro e dançaram, cantaram, comeram, 23 mil pessoas morreram naquele mesmo dia. Esse é o Deus desta Bíblia. Então, para que você entenda, você saiba que isso não é nós, não é para nós. Nós não temos nada a ver com isso. Isso foi com aquele povo que ficou lá em Moisés, lá atrás, lá 2000 anos atrás. Com nós é completamente diferente. Hoje nós somos um povo separado, escolhido, porque Deus vive e mora dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Fique com esta palavra, graça e paz para todos. Bye, bye.